Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os que estão nos assistindo, todos os adolescentes do El Shaddai, toda a congregação do Parque Aeroporto, e a você que vai estar assistindo a essa leitura bíblica. Hoje estaremos lendo e meditando no capítulo 5 do livro de Apocalipse, conforme a nossa leitura. Eu creio que você meditou no capítulo 4, que falamos na última quinta-feira, e hoje estaremos entrando no capítulo 5. Como eu mencionei, o capítulo 4 e o capítulo 5 estão interligados, né? Que no capítulo 4 nós vemos Deus entronizado, assentado em seu trono, rodeado por 24 anciãos e 4 seres viventes. E no capítulo hoje, e na leitura de hoje, o capítulo 5, nós vamos ver Jesus se apresentando no meio daquele trono. Jesus aparece no meio do trono de Deus, e nós vamos ver algumas coisas interessantes nesse capítulo. Eu vou colocar agora um resumo do capítulo 5, que são apenas 14 versículos, que nós vamos ver nesse capítulo. Nós vamos ver um rolo selado nas mãos de Deus. O que é esse rolo? É a revelação do que estaria por acontecer, só que esse rolo, esse livro, vamos botar assim, está selado, e ele está selado com 7 selos, está na mão de Deus. E vai aparecer o Cordeiro de Deus, ou o Leão de Judá, que é Jesus, e Jesus aparece para tomar esse rolo e abrir o livro. E quando Jesus aparece, toma o livro selado da mão de Deus, há no céu cânticos de louvor e de gratidão sendo entoado, primeiramente pelos 4 seres viventes, depois pelos 24 anciãos, e depois pelos anjos, e depois por toda a criação que está no céu, na terra e embaixo da terra. Esse é o resumo do capítulo 5 do livro de Apocalipse, e que estaremos lendo agora versículo por versículo e parando em alguns versículos chaves para a gente fazer uma explicação melhor. O versículo 1, de número 1, fala assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro que João vê na destra, mão direita. Falamos isso desde o princípio do Apocalipse, quando aparece essa palavra destra algumas vezes, e já sabemos que é a mão direita. Então o que João está dizendo? Que ele viu na mão direita de Deus um livro, e esse livro ele estava escrito por dentro e por fora, e além de estar escrito dentro e fora, ele estava selado com 7 selos. E como eu já adiantei no resumo do capítulo 5, esse livro conta a história do que vai acontecer com a humanidade, com a terra, na sequência do livro do Apocalipse. Porque se esse livro que João vê na mão de Deus não fosse aberto, nós não saberíamos o que aconteceria a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Nós não saberíamos quais seriam a consequência, ou quais seriam o decorrer da história da humanidade a partir do capítulo 6, se esse livro não fosse aberto. Então esse livro contém todo o programa divino que vai transcorrer a partir do capítulo 6, está registrado nesse livro. Agora é interessante que João fala que ele vê esse livro na mão daquele que estava sentado sobre o trono. Ele vê esse livro na mão de Deus. E esse livro estava escrito por dentro e por fora, ou seja, era tanto conteúdo no livro que precisou escrever dos dois lados, é como se escrevesse na frente e no verso da folha. E depois de escrever, esse livro foi selado. O interessante é que normalmente as mensagens que eram enviadas na época do apóstolo João, eles escreviam alguma coisa, fechavam aquela carta, aquele rolo, e selava com um selo. Aquele selo servia para inúmeras coisas, mas o motivo principal é para evitar que quem não fosse autorizado abrisse e lesse a mensagem. Então aquele selo servia para lacrar e proteger a mensagem. Então só quem era autorizado ou para quem era dirigido
aquele rolo, aquele livro, tinha o direito de abrir, rompendo o selo e lendo a mensagem. Então aqui nós vemos que esse livro está selado. E ele foi selado com 7 selos, ou seja, uma garantia extra de que realmente só alguém autorizado poderia romper esses 7 selos e revelar a mensagem. Agora o interessante é que a gente vai ver no decorrer da leitura que esse livro foi selado com 7 selos, mas conforme cada selo é aberto, revela o que tem por trás daquela primeira parte do livro, vamos entender assim. Quando abre um selo, você já consegue ver a mensagem que está atrás daquele primeiro selo, e assim sucessivamente vão se abrindo os selos e vai revelando toda a mensagem do livro. O versículo 2 diz que depois que João vê esse livro na mão daquele que estava sentado no trono, ou seja, na mão de Deus, e o livro estava escrito por dentro e fora e selado com 7 selos, depois que João vê isso, ele ouve, versículo 2, ele vê um anjo forte, né? Depois que ele vê o livro na mão de Deus, João vai dizer que ele viu um anjo forte, e esse anjo bramava com grande voz, gritar, voz alta, bramar com grande voz, gritar em voz audível. Para quê? Para que todos pudessem ouvir, tanto os que estão no céu quanto os que estão na terra pudessem ouvir. Então o anjo usa uma voz forte para bramar. E o que esse anjo grita? Esse anjo brama e grita o seguinte: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ele lança uma pergunta, mas na verdade essa pergunta aqui é um desafio que ele está lançando. Quem é digno de abrir e desatar os selos? Aí no versículo seguinte, versículo 3, o próprio João escrevendo diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. O interessante é que o anjo pergunta: quem é digno de abrir e desatar os selos? Essa foi a pergunta feita pelo anjo. Na verdade, isso aqui foi um desafio que o anjo lançou. Quem é digno de abrir? E o livro está lá na mão de Deus, e Deus está lá sentado no trono. E esse anjo faz essa pergunta, um desafio: quem é digno de abrir o livro? E João diz que ninguém no céu. João estava no céu quando teve essa visão, que nós vimos lá no capítulo 4, que a voz chamou ele para subir e entrar pela porta. Então João diz que ninguém no céu foi digno. Ele olha para a terra, ninguém na terra era digno, nem ninguém debaixo da terra, ou seja, aqueles que já estavam mortos ou aprisionados debaixo da terra, ninguém era digno de nem abrir, nem sequer olhar. Aí aqui é algo interessante, é que eles não podiam abrir aquele livro. E como eu mencionei, o motivo pelos quais os livros eram selados era para garantir a mensagem, que a mensagem fosse lacrada e só pudesse ser aberta por quem era digno de abrir aquela mensagem, ou quem era o destinatário daquela mensagem. Então João, quando fala que ninguém era digno de abrir o livro, ele está dizendo que ninguém era digno de poder lacrar aquelas mensagens, porque aquela mensagem não foram destinadas a essas pessoas, ou ninguém no céu, nem ninguém na terra, embaixo da terra, era digno de tomar o livro. E João fala que além de abrir, ele não era digno nem de olhar. E quando ele fala que ninguém no céu, ele está se referindo a todos os habitantes das regiões celestiais, a todas as classes e categorias de anjos. Ninguém era digno de tomar aquele livro e abrir. E eu comecei a mencionar para os irmãos na leitura do capítulo 4 a respeito dos querubins, né? E eu até mencionei um livro que tinha um resumo de cada um deles e como eles atuam e a separação deles na Bíblia. E eu comentei com os irmãos e eu achei o nome do livro para falar, caso alguém queira anotar, pesquisar ou ler. O nome do livro é A Doutrina Bíblica dos Anjos. Ele conta a natureza geral dos anjos, a hierarquia angelical, e ele faz a classificação de anjo, arcanjo, querubim e serafim. Quais são as funções de cada um deles na hierarquia angelical. E aqui está dizendo
E quando João fala que ninguém no céu, ele está se referindo a todas as categorias de anjos, ninguém era digno de abrir o livro. Quando ele fala que ninguém na terra, ele está se referindo a homem nenhum era digno de abrir esse livro. E quando ele fala debaixo da terra, ele está falando dos espíritos, tanto dos espíritos dos homens, quanto daqueles que estão em prisão. Ele está dizendo que ninguém também era digno. Agora, interessante é que, se nós analisarmos, talvez, isso é uma análise que eu estou fazendo para a gente pensar, né? Enquanto a gente lê, analisar enquanto a gente lê, enquanto a gente medita. Talvez os anjos fossem capazes de abrir, mas não eram dignos de abrir. E a gente vai entender isso no decorrer da leitura do capítulo. O versículo 4 é uma passagem interessante, porque João fala o seguinte: e eu chorava muito. E ele fala que ele chorava, ele estava no céu, apesar de estar arrebatado, o corpo dele ainda estava lá em Pátimo, mas ele em espírito estava no céu. Ele diz que ele chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí aqui nós vemos a colocação completa de João em relação a esse livro, porque ele começou a chorar porque ninguém foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ninguém, que ele falando, era capaz de abrir, nem de ler, nem de olhar. E quando João fala que ele chorava muito, e apesar dele estar no céu, e foi um arrebatamento, porque ele não estava lá com o seu corpo, ele estava lá só com o seu espírito, vamos assim colocar para a gente entender melhor a leitura do versículo 4, ele diz que chorava muito, e aqui é a primeira ocorrência que a gente vê de uma pessoa chorando no céu, porque ele estava, era o espírito e a alma dele que estava lá, né, que o corpo ficou, e aqui fala que ele chorava no céu, e é a primeira ocorrência, porque a palavra fala que lá não haverá choro. E aqui nós encontramos João chorando. E o fato dele de dizer que ele chorava, ele vai um pouco além. Ele diz que ele chorava muito. Não era um choro comum. Com certeza, ele estava planteando. Chorar copiosamente, porque ele estava sendo afligido. E o interessante é que quando fala que ele chorava muito, como se fosse uma aflição, aí se nós voltarmos um pouquinho a leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando nós lemos que João foi chamado aos céus, né? A voz disse para ele: ei, sobe aqui que eu te mostrarei as coisas que depois dessas vão de acontecer. Então João sobe aos céus para ele receber a revelação das coisas que depois dessas iam acontecer. Só que quando ele chega lá, ele vê toda aquela maravilha do trono de Deus, que foi o capítulo 4, agora é que ele veria as coisas que iam acontecer, só que essas coisas estavam lacradas em um livro. E esse livro estava selado, e esse livro era além de selado, era protegido por 7 selos. E ninguém foi achado digno, porque o anjo fez o desafio. Quem é digno de abrir? E quando esse anjo brada com voz muito alta, é para que esse desafio fosse ouvido em toda a parte do céu, da terra e embaixo da terra. E esse desafio foi feito e ninguém foi achado digno. E quando João diz que ele chorava muito, chorar em pranto copiosamente, é porque a revelação que ele subiu aos céus para receber não seria passada para ele, e ele não passaria para a igreja, e nós não receberíamos essa revelação do que há de acontecer a partir do capítulo 6, se esse livro não tivesse sido aberto. E talvez esse seja um dos motivos de João estar chorando, porque se o livro não fosse aberto, ele não receberia a revelação. E a voz disse para ele: sobe aqui que eu vou te mostrar. Só que para ele ver o que ia acontecer, esse livro precisava ser aberto. E enquanto ele chorava, o versículo 5 diz que um dos anciãos disse para ele: não chores. Um ancião chegou até ele, porque ele estava chorando, e esse ancião, quando chega, ele falou assim: ó, não chore. Aí ele fala assim: ó, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui nós vemos dois títulos, ou mais 2 títulos, que foi aplicado a Jesus Cristo, né? Esses 2 são muito conhecidos da igreja e são muito conhecidos
da história de Israel, porque aqui ele fala assim, ó, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele está se referindo a Jesus Cristo como o prometido, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, o herdeiro. Ele está referindo a Cristo como Messias, como prometido para Israel. E ele diz que o ancião fala para João, não chores. É o ancião falando. Eis aqui era naquele ambiente onde eles estavam. Eis aqui o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele fala o leão da tribo de Judá, é uma profecia messiânica, né? Porque essa referência a gente vai encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos e ele dá uma bênção especial para Judá, que era um dos seus filhos, né? Ele dá uma bênção especial para Judá. E de Judá vem a linhagem, a descendência de Jesus. E aqui está falando, eis aqui o leão da tribo de Judá. E ele fala mais uma coisa, a raiz de Davi. Quando ele fala a raiz de Davi, nos remete a Cristo prometido pelo profeta Isaías, né? Como o renovo de Israel, o renovo, a promessa que iria de vir. Como Adão foi o primeiro, né? Cristo seria o seguinte, seria o renovo, ele ia restaurar aquela promessa. E ainda na sequência, ele diz que venceu, ou seja, ele tinha o direito, porque ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí, se a gente fosse aprofundar, tem uma relação, né? Existe uma relação de coisas que Cristo venceu para que ele pudesse ser achado digno. Tem uma relação das coisas que ele venceu. E ele venceu todas essas coisas através de seu sacrifício e de sua morte, né? Ele venceu tudo isso através de seu sacrifício e sua morte. E quando ele vence, ele torna digno de abrir o livro. O interessante é que se nós analisarmos, vamos botar assim que estamos meditando junto, se nós analisarmos, nós vamos ver que a vitória de Cristo lá na cruz do Calvário, ela nos deu uma série de direitos, né? É uma série de direitos. Então, a vitória dele lá na cruz, com a vitória dele na cruz, ele venceu muita coisa, né? Ele venceu a morte, ele nos deu, com a vitória dele, uma série de direitos. E aquela vitória dele lá fez ele digno de abrir o livro. E com essa vitória, ele foi digno de abrir o livro. E a continuação da leitura, o versículo 6, diz que João olha. Quando o ancião fala para ele, não chora, eis aqui, João olha, né? O ancião fala assim, ó, não chora, eis aqui o leão. Eu vou voltar um pouquinho, porque o versículo seguinte vai mudar e é interessante a gente entender isso. Ele diz assim, ó, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso é que o ancião fala para João. Só que o versículo 6, João vai olhar, porque o ancião fala assim, ó, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Aí João, quando ele fala, eis aqui, João olha, versículo 6, eu olhei, e ele fala assim, e eis que estava no meio do trono, o trono que era de Deus, porque o livro estava na mão de Deus, e os 4 seres viventes estavam em volta do trono. E João, quando olha, fala assim, ó, eis que estava no meio do trono, entre os anciãos, um cordeiro. Interessante é que eu já vou parar, não vou nem terminar a leitura, porque a gente precisa analisar isso aqui. O ancião fala para João que ali se encontrava o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que havia vencido para abrir o livro e desatar o selo. Só que quando João vira para olhar, ele fala assim, e eu olhei,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, aquela cena que a gente viu no capítulo 4, estava um cordeiro. O interessante é que o ancião fala para João que era o leão. Só que quando João olha, ele fala que vê um cordeiro. Só que ele coloca o autor coloca uma vírgula ali e diz que o cordeiro, como havendo sido morto, né? Como se ele tivesse marcas do sacrifício pelo qual ele passou. Porque João fala que ele olhou, o anjo disse que era um cordeiro. O ancião disse que era um cordeiro. Eis aqui o cordeiro, a raiz de Davi. Só que quando João vira para olhar, João diz que assim, eu olhei e vi no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto. Isso aqui é interessante, né? Por quê? Porque o ancião fala que é o leão. João olha e vê um cordeiro. O interessante é que leão nos dá a ideia de poder, de força. Por isso que é bom quando a gente medita na palavra. Quando o ancião diz que o leão estava lá, o leão da tribo de Judá, dá-nos a ideia de poder, de força. Só que quando João olha e vê o cordeiro, dá-nos a ideia de mansidão, né? O ancião diz que o poder e a força estavam lá. João olha e vê a mansidão. E ele é interessante que ele continua o versículo e diz que o cordeiro é como havendo sido morto. E tinha, ele está falando do cordeiro, e o cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aí aqui, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou ler o comentário. Como havendo sido morto é a referência de Cristo imolado. E essa referência de Cristo que foi imolado, aquele cordeiro sacrificado, nós estamos encontrando aqui no capítulo 5, no versículo 6, mas vamos ver no versículo 9, no versículo 12 e no capítulo 13, verso 8. Ele, como havendo sido morto, só que o versículo anterior diz que ele venceu. E ele venceu o quê? Ele venceu a morte. Aí João vai dizer que ele tinha 7 pontas e 7 olhos. As pontas ou chifres representam força, ou seja, onipotência. Para a gente entender de forma bem clara, quando fala as 7 pontas ou 7 chifres, representa força ou onipotência. E quando fala os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, representa onisciência, conhecimento de todas as coisas. Aí nós vemos a onipotência de Jesus, que é o Cordeiro, e a onisciência dele, que está sendo nos mostrada nesse versículo 6. Aí João fala que quando ele vê isso, o Cordeiro, como havendo sido morto, ele sai do meio do trono. João vê ele no meio do trono, no meio dos anciãos. Esse Cordeiro sai, e João fala que quando ele sai, ou seja, ele caminha em direção ao que está sentado sobre o trono, versículo 7, ele veio e ele toma o livro, vamos botar assim, o livro, aquele rolo está na mão, né? E João vê que esse cordeiro vem e toma ou pega o livro da mão daquele que estava assentado sobre o trono, ou seja, da mão direita de Deus ou da destra de Deus. Jesus Cristo vem e pega o livro. Interessante é que João vai relatar que quando o Cordeiro, quando Jesus toma o livro, os 4 seres viventes, ou os 4 querubins, que a gente viu no capítulo 4, que fica em volta, faz a guarda do trono de Deus, e os 24 anciãos, que a gente viu no capítulo 4, que os 24 anciãos e os 4 querubins, eles se prostram e adoram a Deus dia e noite. Foi o que nós relatamos
na nossa última leitura do capítulo 4, quando nós falamos sobre o trono. E nós vimos esses 4 querubins, esses 24 anciãos diante do trono, prestando louvor e gratidão a Deus durante todo o tempo. Só que aqui no versículo 8 fala que quando Jesus caminha até o trono e pega da mão direita de Deus aquele livro, aqueles 4 querubins que estavam em volta do trono de Deus e os 24 anciãos que estavam assentados sobre tronos ao redor do trono, eles se prostram diante de Jesus. E quando eles se prostram diante de Jesus, o versículo 8 vai dizer que eles tinham harpas, todos eles, ou seja, todos eles, 24 anciãos, eles tinham harpas e tinham salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. As harpa, estou falando principalmente para adolescente, então preciso esclarecer isso, né? Eu creio que alguns sabem, mas harpa era um instrumento musical muito utilizado pelos judeus, né? Era um instrumento musical e esse instrumento, essa harpa, normalmente era utilizado na celebração de vitória. Se tocava a harpa e entoava-se cânticos em celebrações de vitória. E aqui João está dizendo que aquela adoração que era destinada a Deus no capítulo 4, aqui esses 24 anciãos e esses 4 querubins, eles prestam a mesma adoração ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que foi digno de tomar o livro da mão de Deus para revelar a João, à igreja, as coisas que iriam acontecer. E quando ele toma aquele livro, todos aqueles anciãos e aqueles 4 querubins se prostram, e eles têm harpas e também têm salvas cheias de incenso, que é a oração dos santos. E João, ele destaca essa parte, né? O incenso, que é a oração dos santos. E nós vamos ver isso também no capítulo 6. Então agora não vou entrar em detalhe, porque a gente quer fazer que a nossa leitura de cada capítulo não ultrapasse o tempo de 1 hora, para que a nossa compreensão possa ser boa e a gente não venha nem correr muito com o assunto para ficar sem entendimento, e a gente consegue ter um entendimento bom lendo um capítulo por vez, né? Tem alguns capítulos que vão ser mais longos, talvez ultrapasse um pouquinho, mas à medida do possível estaremos fazendo isso dentro de 1 hora. E quando João diz que eles tinham harpas na mão e também tinha salvas cheias de incenso, João diz que o incenso são as orações dos santos. Ele está dizendo que as orações dos santos estão dentro dessas salvas de ouro que são seguradas, vamos botar assim, que são mantidas nas mãos dos 24 anciões. Aí o versículo seguinte, 9, diz que eles cantavam, ou seja, todos eles que se prostram de Jesus cantavam um novo cântico. E qual era o cântico que eles cantavam? João relata aqui parte do cântico que eles entoavam. Ele fala assim: e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é só parte do cântico, né? Nós vamos relatar essa parte do cântico que aqueles anciãos estavam entoando a Jesus Cristo enquanto prostrados tocavam suas harpas e adoravam Ele. A primeira coisa interessante é que vai dizer que eles cantavam um novo cântico. Então, provavelmente era um cântico diferente daqueles que estavam cantando no capítulo 4 enquanto adoravam a Deus. Aqui eles estão adorando Jesus Cristo, estão cantando um cântico novo. E nesse cântico novo, eles estão dizendo: digno és, estão falando para Jesus, o Cordeiro, de tomar o livro. Jesus havia acabado de tomar o livro e eles se prostram e começam a louvar e tocar, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Ou seja, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário
em resgatar os homens que haviam se perdido, os homens que estavam em perdição, em pecado. Jesus fez isso para resgatar esses homens para Deus, né? A intenção de Jesus foi trazer os homens de volta a Deus, porque os homens se afastaram de Deus lá no Gênesis, lá no Éden. Então Jesus, quando vem e se oferece por nós, morre por nós, derrama o seu sangue por nós, quando ele derrama o seu sangue, ele nos compra. E ele nos compra não foi para si, foi para Deus. E o texto vai dizer que ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. E quando o texto relata isso, que esses 24 anciãos louvavam, dizendo que tu és digno, porque foste morto e com teu sangue comprava, eles estão exaltando e louvando o sacrifício que o Cordeiro fez de morrer em nosso lugar e nos resgatar para Deus. Isso é motivo daqueles anciãos em volta do trono adorarem a Deus, louvarem a Deus e reconhecer que ele era digno. Aí o versículo 10 diz que é interessante, porque é a continuação do 9, porque além dele nos comprar para Deus, o versículo 10 diz que Jesus nos fez, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ou seja, além de Jesus nos comprar, talvez você não consiga entender, ou talvez você não leu, mas não meditou na profundidade que é esse versículo 9 e 10. Porque João está dizendo, na verdade João está escrevendo, quem está dizendo isso são os 24 anciãos e os 4 querubins. Eles estão exaltando a Jesus porque Jesus morreu e com seu sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E eles continuam louvando, dizendo que para o nosso Deus os fizeste, ou seja, fez esses homens que ele comprou, ele fez desses homens para Deus reis e sacerdotes. Os anciãos que estão diante do trono, eles estão dizendo para você que está ouvindo, que Jesus te comprou com sangue, né? Não foi só você, brasileiro, judeu, americano, europeu, não foi só você, ele comprou homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Ele te comprou de volta para Deus mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário. E além dele ter te comprado de volta, ele te fez para Deus rei e sacerdote. Então, se você parar para pensar, né, o privilégio que nós temos, né, porque nós somos comprados por Deus. Só que Jesus nos comprou para Deus, mas ele não nos comprou para nós sermos servos, escravos, para sermos simplesmente só filhos. Ele nos comprou para algo maior do que isso. Ele falou que ele nos comprou e para Deus ele nos fez reis e sacerdotes. Você não vai ser, vou botar assim uma palavra para adolescentes entender, você não vai ser um plebeu, você não vai ser um qualquer. Você foi comprado para você ser para Deus rei e sacerdote. Reis e sacerdotes. Então eu estou falando com pessoas, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, que foram compradas com o sangue de Cristo. E vocês serão, né, para Deus, reis e sacerdotes. E quem está dizendo isso são os 24 anciãos que estão diante do trono de Deus e adoram a Ele dia e noite. E eles estão louvando a Jesus Cristo agora, prostrado, porque Jesus Cristo nos comprou para Deus e por isso eles estão adorando Jesus. E o versículo vai dizer que eles, ou seja, nós que fomos comprados para Deus e seremos reis e sacerdotes, ele está dizendo que eles, nós, reinaremos sobre a terra. Irmão, que privilégio nós teremos, né? Pense nisso, valorize isso, dê importância ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, porque às vezes você pensa assim, é só para mim, foi para me salvar, só que foi além, porque além dele te salvar, ele vai te fazer rei,
vai te fazer sacerdote, e os reis, eles se assentam em posição de destaque. Os sacerdotes, eles têm uma posição de destaque. É isso que o texto está dizendo, e é isso que nós precisamos entender e valorizar. Aqui está dizendo ainda que eles reinarão sobre a terra. Está mostrando que a nossa posição espiritual como igreja vai ser muito elevada. A nossa posição espiritual como igreja será uma posição de destaque, reis e sacerdotes. O interessante é que tem parte aqui do comentário, nós temos um tempinho, eu vou ler, que diz que Jesus prometeu aos judeus, Mateus capítulo 5, que os mansos, eles herdariam a terra. É a promessa que Jesus fez para eles, os mansos herdariam a terra. Só que para a igreja, ele está dizendo que nós vamos reinar sobre a terra. Você já parou para pensar, para analisar o privilégio que você tem após ser comprado por Jesus Cristo para Deus? Você vai ser rei e sacerdote e vai reinar sobre a terra. O versículo 11 é adoração ainda, e isso que nós estamos lendo aqui desde o versículo 9 são os anciãos e os querubins louvando, né, a Jesus Cristo, prostrado diante dele. Ao versículo 11 ele fala assim: e olhei, aqui já é João olha, e ele ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Aí nós vemos a cena do capítulo 4. Vamos colocar assim para melhorar nosso entendimento. Eu creio que vocês viram a foto que eu coloquei da ilustração do trono de Deus. Foi a foto mais interessante que eu achei para ilustrar o capítulo 4, que eu comentei que seria muito bom se a gente conseguisse ilustrar o capítulo 4 para melhorar o nosso entendimento da descrição de João do trono de Deus. E aquela foto que eu coloquei, eu creio que vocês olharam, meditaram. Se você não olhou ainda, dá uma olhadinha lá, porque aqui nós vemos a cena do trono sendo ampliado. Porque quando João vê o trono de Deus no capítulo 4, diz que o trono estava posto, né? Em volta desse trono, 4 querubins protegendo. E numa circunferência maior em volta do trono, havia 24 tronos com 24 anciãos. Só que agora João diz que ele olha e ele ouve a voz. Ele olha e ele ouve a voz de milhões de anjos que estavam em volta do trono. Então a cena já vai aumentando, a circunferência aumentou, porque aqui tinha 4 protegendo, 24 em volta, e agora ele vê milhões, milhares de milhares em volta dessa cena toda, rodeando o trono, rodeando os 24, rodeando a Deus e rodeando a Jesus Cristo que está sendo adorado. E João diz: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Muitos anjos ao redor do trono, ao redor dos animais, ao redor dos anciãos. E o número deles era milhões e milhares de milhares. É um número que não dá para contar. E como eu relatei aqui sobre o livro que fala a doutrina bíblica dos anjos, nós temos alguns versículos na Bíblia que mencionam o número deles. E toda vez que esses versículos mencionam o número deles, fala de uma quantidade imensurável. Na maioria das vezes que esses versículos são mencionados, a quantidade é imensurável. Por isso que João fala aqui, ó, e o número deles era milhões e milhares de milhares. É uma quantidade enorme, imensurável, que não se pode contar, de anjos ao redor do trono de Deus. E esses anjos, nós vamos ver no versículo seguinte, também adoravam. A adoração começou com os 4 querubins que se prostraram diante de Jesus, se prostrou os 24 anciãos, e em louvor, em adoração. Agora os anjos todos, milhões de milhares, continuam o louvor, adorando a Jesus. Interessante a respeito do número de anjos, que Hebreus 12, 22 vai falar que há muitos milhares de anjos.
né? E toda vez que a gente for ver na Bíblia falando de anjos, por exemplo, Salmos capítulo 68, versículo 17, fala que são milhares de milhares. E toda vez que fala, dá esse número. Tanto que a gente analisa, para você que gosta de meditar, quando Jesus está no Getsemane e vai ser preso, né? Aqueles homens aparecem com tochas para prender Jesus. Jesus manda os discípulos acalmar e fala assim: se vocês se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Talvez você que estuda, que é aluno da EBD, né? Estamos falando para uma grande parte de irmãos que são alunos da Escola Bíblica Dominical. Uma legião era composta de 6.000. E Jesus está falando que se ele quisesse, ele rogaria o Pai. Só na prisão dele ali, que foi feito talvez por uma meia dúzia de soldados, Jesus falou que se ele quisesse, ele rogaria o Pai mandaria 12 legiões. Você está falando que só se ele quisesse, ele pedia, e só ali para defender ele ia comparecer 72.000 anjos. Para você ter ideia que o número deles é milhares de milhares, milhões de milhões. E aqui no versículo fala que João olhou e ouviu a voz deles. E no versículo 12, João vai dizer que com grande voz, ou seja, esses milhares de anjos que estão em volta do trono, João vai dizer no versículo 12 que com grande voz eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Mais uma vez ele destaca o fato do Cordeiro ter sido morto, que ele foi morto. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e ação de graça. Ele destaca aqui, eu não contei, mas a gente vai contar junto, os anjos adorando. Os anjos, agora são os anjos adorando. Os anjos adorando, eles destacam aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles destacam aqui 7 motivos, vamos botar assim, né? Só nesse versículo, pelo qual o Cordeiro era digno de ser adorado. Porque ele foi digno, porque ele foi morto, mas ele reviveu, e ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Aí eu fico imaginando, né? Os anjos no céu se prostram para louvar. Versículo 12 vai dizer de Apocalipse capítulo 5, com grande voz, eles se prostram para dizer: digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. E muitas vezes nós, seres humanos, igrejas, que seremos reis, que seremos sacerdotes, que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, não louvamos a Deus por motivo nenhum, né? Muitas vezes passamos 1 dia, 2 dias, 3 dias sem dizer para Ele: tu és digno, né? Tu és digno de ser adorado, de exaltado, porque o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor morreu, mas reviveu, o Senhor morreu e me deu o direito de um dia me assentar em trono, me deu o direito de ser rei, de ser sacerdote. Eu te louvo, te adoro, porque o Senhor é digno de receber poder, só o Senhor é digno de sabedoria, só o Senhor é digno de ação de graça, de ser exaltado. Muitas vezes não fazemos isso. E os anjos de Deus, milhões de milhões, milhares de milhares, estão gritando com grande voz, adorando a Jesus Cristo, dizendo que Ele é digno. E isso aqui, irmãos, é um despertamento para nós, é uma lição para nós. Ao versículo 13, João vai dizer que ele ouviu que toda criatura que está no céu, toda, aí vai colocar todas as classes dos anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos eles que estão no céu, todos os que estão debaixo da terra, né? Toda criatura, ele fala que é toda criatura que está no céu, toda criatura que está na terra, toda criatura que está debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nela há, dizer ao que está assentado sobre o trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus, sejam dadas
ação de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Quando João diz que ele ouviu toda criatura, esse toda criatura, nós entendemos que são todos os seres criados, como também todo ser inanimado, tanto de natureza como animais, todos os seres criados, toda a natureza, toda a humanidade, tudo que foi criado, está rendendo graças a Deus, que é o que está sentado no trono, e o Cordeiro, porque o Cordeiro foi digno de tomar o livro para revelar o que nele estava escrito. E João vai dizer que sejam dadas a Deus e a Jesus ação de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Esse para todos sempre aqui não é só a 1 hora que você está na igreja, não. Não é só os 10 minutos que você está orando e diz para Jesus, né, que seja dada honra, glória, poder para o Senhor. E esse para sempre é para sempre. Não é por um momento, é para sempre. E esse texto vai nos dizer que todos os filhos de Deus se prostram em adoração. E a mesma ação que começou no céu se reproduz na terra e se reproduz na natureza. Ou seja, todas as coisas, tudo que foi criado, se prostra e louva a Deus com grande voz. E o versículo 14, que é o que encerra o capítulo 5, João vai dizer que os 4 animais, ou seja, os 4 seres viventes, ou seja, os 4 querubins, disseram amém. Ou seja, eles estão confirmando toda a adoração no céu, na terra, embaixo da terra, que está sendo prestada a Deus e a Jesus, que foi achado digno de abrir o livro. Eles estão confirmando isso, estão dizendo amém. E os 24 anciãos, depois de confirmarem, ou seja, os animais, depois de confirmarem, dizendo amém, os 24 anciões se prostraram mais uma vez e adoraram ao que vive para todo sempre, Jesus. Ele foi morto, mas ele está vivo e vive para todo sempre. Então, a adoração foi perfeita, né? Ela começou nos 4 seres, nos 4 querubins, passou para os 24 que se prostraram com harpa e com as salvas, depois passou para os milhões de milhares e milhares de anjos que estavam em volta do trono, depois se estendeu para a terra, para tudo que está sobre a terra, debaixo da terra e no mar. Então toda a criação adorou. Então a adoração foi perfeita, foi completa, porque partiu do céu, atingiu a terra, debaixo da terra, e todos adoraram ao que vive e reina para todo sempre. Que possa ser um despertamento para nós, que nós possamos adorar aquele que vive e que reina para todo sempre, porque ele foi digno de abrir o livro, de tomar o livro, abrir e desatar os selos e revelar para João e revelar para nós, igreja, as coisas que iriam acontecer. E essa revelação, as coisas que estavam seladas nesse livro, que Jesus toma da mão direita de Deus, nós vamos ver cada um desses selos, porque nós lemos que o livro foi selado, escrito por dentro e por fora, frente e verso, e selado com 7 selos. E nós vamos ver, a partir da leitura do capítulo 6, a abertura de cada um desses selos. E cada selo é aberto, revela parte do livro que está dentro daquele selo. Então, o primeiro selo é aberto, você vê o que está escrito ali. O segundo selo é aberto, lê o que está escrito ali. E assim nós vamos entrar na próxima oportunidade, na próxima leitura, no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Então, para a gente concluir a leitura do capítulo 5 e para encerrar, eu gostaria que você relesse esse capítulo depois que você ouviu eu ler versículo por versículo e explicar. É uma explicação resumida, porque senão a gente ia levar muito tempo, e eu resumi explicadamente, né? Eu explicar resumidamente cada um desses versículos. Agora você faça a leitura do verso 1 até o versículo 14.
E quando você terminar, versículo 14, você lembra de se prostrar e adorar aquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você guarde essas palavras, né? Adore a Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. E eu espero você na próxima aula. Estaremos lendo e meditando no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.